Boa tarde a todos. Primeiramente, eu cumprimento os meus colegas de mesa, registro que estou atenta às observações que foram feitas, principalmente no tocante à necessidade de maior simplificação em relação às obrigações acessórias. Não sou a pessoa mais indicada para discutir o tema, vou falar sobre benefícios fiscais, mas registrei, sim, tudo o que foi dito. Agradeço ao Marcelo o convite. Eu acho muito importante a participação da Secretaria de Fazenda nestes eventos, porque quanto mais a Fazenda se aproxima do contribuinte e dos representantes dos contribuintes, ganha o Estado, principalmente num tema que ele não é novo, no que diz respeito à sua existência de fato, mas ele é novo ainda para muita gente. Se nós formos observar que em uma das minhas telas eu falo um pouco sobre a convalidação dos benefícios fiscais, relativamente recente, nós estamos falando de meados de 17, mas que ainda não é do conhecimento de grande parte dos contribuintes. Porque se nós formos levar em consideração que nós temos hoje cadastrados no Estado de Minas Gerais algo em torno de 500 mil, 600 mil empresas no débito e crédito, e que nós temos em vigor, comparando os números, em torno de 3.500 empresas contribuintes com regimes especiais, esse número ainda está muito aquém do universo de contribuintes que, em tese, poderiam estar usufruindo de um benefício fiscal concedido pelo Estado de Minas Gerais. Então, o tema é muito relevante e, quanto mais a Fazenda puder participar para divulgar para os senhores como é que as coisas estão acontecendo, eu acho importante. Por isso, eu agradeço novamente, Marcelo, pelo convite. Antes de entrar propriamente no tema, eu vou fazer um breve relato de como é que nós chegamos aonde eu vou mostrar. Todos os benefícios concedidos por Minas Gerais decorrem ou decorreram de um ambiente de guerra fiscal que se instalou no país já há muitos anos. Eu não sei nem precisar quantos anos, porque se nós formos levar em consideração, por exemplo, o Fundap, no Espírito Santo, benefícios para importação de mercadorias para comercialização. Tem mais de 30, 40 anos, então nós não temos, exatamente. Aqui em Minas Gerais, eu trabalho com benefícios fiscais há mais de 15 anos. Eu comecei ali em 2003, 2004. Nós sempre fomos um Estado muito rigoroso na concessão de benefícios. Primeiro, porque nós não queríamos que a guerra fiscal se instalasse de fato. Nós tínhamos a expectativa de que uma reforma tributária viria e que poria fim à balbúrdia tributária entre os estados da federação. Só que, de fato, o que ocorreu foi o contrário. O tempo foi passando, os estados foram concedendo cada vez mais benefícios e Minas Gerais foi perdendo, de fato, empreendimentos. Empresas migraram para outros estados, eu cito indústrias de medicamentos para Goiás, principalmente, lá pelos idos de 2007, 2008, e outros segmentos também. E perdíamos também atração. As empresas não queriam vir para cá, por causa dos benefícios dos outros estados. Com a Lei Complementar 160 e o Convênio ICMS 190, o cenário mudou, porque hoje o que acontece? Os estados, então, resolveram equalizar o problema. Se uniram todos, fizeram o convênio ICMS 190 e disseram, a partir de agora, isso meados de 17, todos nós vamos mostrar o que fizemos, vamos depositar os benefícios concedidos, atos normativos e atos concessivos. Assim, o convênio faz a remissão, o perdão do passado, não se autua mais estorno de glosa de crédito, aqui em Minas Gerais, a resolução 3166, todos concordam com os benefícios que foram concedidos, e daqui para frente, os estados podem continuar concedendo benefícios, desde que todos tenham sido
reinstituídos. Primeiro, depositados, apresentados, reinstituídos. E, por princípio de isonomia, agora vão ser estendidos aos contribuintes que até então não têm benefício. Quais as premissas da política da concessão de benefícios fiscais por Minas Gerais? Simplificação. São só pouco mais de 3 mil contribuintes hoje que são beneficiados. Então, em tese, apenas 3 mil e poucos contribuintes hoje usufruem de uma simplificação. Em tese, sim, porque o regime especial, ele, de fato, simplifica. A concessão dos benefícios, ela pressupõe que o contribuinte não vá se creditar de ICMS na compra de insumos. Via de regra, permite-se a concessão de um crédito presumido e é definido um percentual de recolhimento efetivo sobre o faturamento do contribuinte. Hoje nós temos regimes tão simplificados que foi possível, inclusive, a delegação para delegados fiscais regionais a concessão de regimes. Por exemplo, indústrias de calçados e confecções. O modelo ele está posto, colocado. Tem todas as regras de diferimento, de crédito presumido, o percentual de recolhimento efetivo. Inclusive, nós estamos trabalhando a possibilidade de, a partir de meados deste ano, já colocar no CIARE um regime automatizado. Ou seja, o contribuinte vai entrar no CIARE, vai conhecer o inteiro teor do regime e vai optar. O próprio sistema vai verificar as questões de regularidade fiscal, ele vai, com um clique, aderir ou não ao regime especial. Nós vamos poder fazer isso para todos? De imediato, não. E, para alguns, acho que nós não vamos fazer nunca, porque, dependendo da situação, das operações do contribuinte, você pega, por exemplo, uma indústria que ela tem indústria, um centro de distribuição por questão de logística e ainda tem um centro de distribuição para as operações exclusivas de e-commerce. É possível? É. Isso tudo está contido em um regime especial. Ele não é simples, mas, em alguns casos, é possível, sim, você já inserir o inteiro teor no CIARE. Uma outra diretriz, padronização e uniformização. Com o avançar da concessão dos benefícios, nós vislumbramos que, em alguns segmentos, existia divergência, porque, como o Estado não acreditava no fim da guerra fiscal, ou num convênio que pudesse convalidar todos os benefícios, nós fomos concedendo de forma individual, e os regimes especiais, eles chegou num momento em que precisavam ser levantados e padronizados. Nós fizemos, a partir de 2015, por força da Resolução 4751, de 9 de fevereiro de 2015, um levantamento de todos os regimes especiais em vigor, separado por segmento econômico, verificamos se eles estavam todos equalizados, se todos os contribuintes tinham o mesmo tratamento, e fizemos, então, instruções internas, elaboramos instruções internas para que as delegacias fiscais pudessem ter conhecimento e acompanhar os contribuintes beneficiados de acordo com o regime especial concedido. Essa foi a padronização e a uniformização dos tratamentos. Mapeamento das potencialidades e vocações do Estado. Se a gente pode dizer que a guerra fiscal trouxe alguma vantagem para os contribuintes e para o Estado, eu arrisco dizer que, pela minha experiência, foi a única que eu vejo, a proximidade do contribuinte com o fisco. E o fisco passou a conhecer não somente de aspectos da tributação daquele contribuinte, mas o fisco passou a conhecer cadeias econômicas. Quem produz o quê? Compra de quem? Vende para quem? Isso é muito importante. Eu nunca vou esquecer de uma palestra que eu participei uma vez com o professor Marco Aurélio Greco, em que ele disse que quem estuda tributação, quem se considera tributarista, tem que, primeiramente, conhecer
a cadeia produtiva como um todo, entender, para depois tributar, buscar oportunidades de tributação. Então, isso hoje foi um ganho, na minha opinião, foi um ganho, porque a Fazenda acabou que obteve um banco de dados que não existia. Hoje, vocês vão ver que nos 46 segmentos beneficiados, principalmente segmentos industriais, hoje a minha equipe tem condição de saber. Minas Gerais é carente em quê? De que adianta você ter um benefício muito interessante para uma indústria de confecção, que o contribuinte recolhe 2% sobre o faturamento, mas não consegue adquirir dentro de Minas tecido sintético, fio sintético? Nós não temos. Nós temos um benefício para tecido de algodão que ele tem mais de 20 anos, mas hoje nós sabemos, ninguém faz confecção usando tecido de algodão. Os tecidos são mistos, os tecidos vêm de países asiáticos, principalmente. Então, foram conhecimentos super importantes, e hoje o nosso maior objetivo com a política de atração de investimentos é justamente buscar o que Minas precisa. Por quê? Hoje eu posso fazer, hoje eu posso divulgar, hoje eu posso buscar, porque o convênio ICMS 190 permite que o benefício seja concedido até 2032. Então, nós temos aí um longo período para trabalhar, a não ser que venha uma reforma tributária. Que já falei dele várias vezes. O professor vai falar sobre reforma tributária, vamos ver. Lei Complementar 160 e Convênio ICMS 190. É a segurança jurídica que faltava. Infelizmente, alguns obtiveram antes. Já estão usufruindo há bastante tempo. Outros estão chegando agora. Mas, em tese, vão permanecer até 2032. Uns já estão na fila. A fila já foi de 800 pedidos pendentes, hoje está na casa dos 500. Quando a gente conseguir implementar o regime automatizado, vai melhorar um pouco. Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Instrumentos para a concessão dos incentivos. São 3. Se o contribuinte quer fazer investimento, acha interessante dizer para o Estado, vou investir X milhões, vou assumir o compromisso, porque hoje tem lei e decreto que prevêem penalidade para descumprimento de compromisso assumido. Ah, mas eu vou assumir. Vou assumir porque eu vou cumprir. Porque o protocolo convencional ele é assinado pelo próprio governador. É uma empresa estrangeira, está vindo de outro país, quero a participação de todos os órgãos de Estado que possam estar envolvidos. CEMIG, BDMG, Secretaria de Meio Ambiente e o próprio governador. Olha lá, assinatura do investidor, governador e de demais dirigentes dos órgãos do Estado. Cláusulas padrão, inclusive acho interessante comentar, tem uma cláusula padrão nos protocolos que prevê que mudança superveniente das normas ou fatos imprevisíveis, alheios à vontade dos interessados, permitem a repactuação dos compromissos. Eu já tenho gente me perguntando lá, e o coronavírus? Eu preciso repactuar. Isso foi hoje. Ponto. Protocolo de intenções simplificado. Foi criado há 1 ano e meio. O contribuinte chega e fala assim, mas vem cá, você está me falando que tem um benefício. Eu já estou sofrendo com a concorrência de outro Estado e ainda tenho que assumir compromisso de investir X e de gerar X empregos? Não, está errado. Correto. Como é que, se o ambiente é de guerra fiscal, se é a concorrência desleal que nós estamos falando, tem que ter um protocolo
que cumpra uma exigência da legislação, que é, basicamente, o inciso 9º do artigo 32A da Lei 6763. Ato normativo devidamente depositado perante o CONFAS, reinstituído pelo artigo 2º da 23090 de 18, portanto, passível de ser estendido a contribuintes que hoje queiram usufruir de benefício fiscal. O protocolo simplificado, ele nasce na fazenda e morre lá. Só assinam o investidor, o contribuinte e o secretário de Fazenda. E ele já tem, em uma das suas cláusulas, a cláusula tributária, que é o que o contribuinte, de fato, tem interesse, conhecer previamente qual vai ser o benefício que vai constar do meu regime especial. Ah, eu não quero protocolo, eu quero um regime especial direto. Entro lá no CIARE, peço o meu regime especial. Pode, pode. Se a legislação não, se o tratamento não exigir protocolo de intenções, entra direto no CIARE com o pedido do benefício. Todos esses segmentos hoje estão beneficiados em Minas Gerais. Eu vou deixar a apresentação com a FEComércio, ela pode ser divulgada, tá? Nós já fizemos em várias oportunidades, inclusive o Estado criou um evento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, chama Vem para Minas, em que essa apresentação ela faz parte do evento, justamente para mostrar para esses contribuintes que ainda não estão aqui e que o Estado precisa que existem benefícios. Na verdade, hoje são 46. Tem um segmento, tem um tratamento, fornecedores das indústrias de calçados, confecções, móveis e colchões. É um tratamento novo, tem um mês que foi aprovado pela Comissão de Política Tributária da Secretaria de Fazenda. Olha lá, ó. O maior volume de regimes em vigor, corredor de importação. Nós ficamos anos, brigando com Espírito Santo e Santa Catarina, principalmente por causa da entrada de produtos importados com benefícios fiscais. Foram anos. O dia que nós pegamos os números, quanto que entrou em Minas Gerais, em termos de valor, de mercadoria importada por Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo, no ano de 2016. Nós quase... Foi um volume a mais de 12 bilhões de reais. Quanto que, nesse mesmo período, o contribuinte mineiro importou por Minas Gerais? Pouco mais de 500 milhões. Perdemos dinheiro. Fato é que Minas Gerais perdeu a arrecadação. Já falei disso tudo. Os benefícios estão convalidados, reinstituídos pelo artigo 2º da Lei 23090. Nós cumprimos na integralidade todas as exigências do convênio. Minas já recebeu o certificado de registro e depósito pela Secretaria Executiva do CONFAS. Hoje, os contribuintes podem verificar no CIARE se o regime foi depositado e qual o prazo do enquadramento. Prazo, isso aqui só que é interessante falar. Prazos de vigência. Indústria 2032. Comércio 2022. Ah, mas e se eu sou um centro de distribuição de uma indústria que está lá em São Paulo, mas matriz em São Paulo, filial em Minas Gerais? Se assumir compromisso de que vai trazer a industrialização para cá, 2032. A regra do convênio diz, 2032 é a atividade de fomento à industrialização. Eu não combinei com a Pilar, mas eu escolhi o e-commerce porque eu tenho certeza de que dos maiores trabalhos que nós vamos continuar tendo nos próximos anos é o e-commerce.
É uma realidade. E nós já sofremos muito na Secretaria de Fazenda por conta dele. Por quê? Porque o nosso temor, mas a receita do varejo vai migrar para o e-commerce. Já estava migrando mesmo. Já estava migrando. Aí você verificava, todas as compras que você faz por aqui vêm de outros estados. Estava se comprando cosméticos vindo de Tocantins. Não faz sentido. Minas Gerais, com a posição logística que tem, perder essa receita não faz o menor sentido. Qual que é, resumidamente, o benefício? Não há que se falar em substituição tributária. É venda para consumidor final, ST do quê? Não existe. Se o contribuinte vai ter o estabelecimento, ele só vai ter um e-commerce, ele não é uma indústria, ele não é um varejo, ele vai vender exclusivamente e-commerce. É o CD que a gente chama Centro de Distribuição Não Vinculado. É aquele que tem um único estabelecimento para o e-commerce. Por quê? Para ter o benefício do e-commerce, o estabelecimento ele tem que ter exclusividade, vender exclusivamente para e-commerce. Eu já tenho uma indústria e tenho uma rede de lojas de varejo, mas agora eu quero um e-commerce. Outro CNPJ e outra inscrição. Simples assim. Vou vender no e-commerce mercadoria importada do exterior. Recolhe 1,5 na importação, no desembaraço. Eu vou adquirir também mercadorias dentro e fora de Minas. Se for nacional, mesmo dentro de Minas, diferimento parcial com 12. Se for mercadoria importada, 4. Isso na entrada. Esse crédito ele vai jogar fora, tá? Lembrem disso. Porque nós estamos falando, benefício fiscal, nós estamos falando de crédito presumido. Veda o aproveitamento de quaisquer outros créditos. Produto da lista CAMEX. Tributação normal. Alíquota normal na operação interestadual. Operação interna. O Estado de Minas quer 6% do faturamento. Se a mercadoria tiver alíquota de 18%, que é a maioria. Alíquota de 18%, recolhe crédito presumido de 12%, recolhe 6%. A mercadoria tem alíquota de 25%, crédito presumido de 12%, recolhe 13%. Aqui eu estou falando de venda interna. Por que 6%? Porque se o contribuinte estivesse fora do Estado, qual é o DIFAL que ele recolheria para Minas Gerais? Eu estou abrindo mão do meu. Eu quero só o dele, só o que eu receberia se viesse de fora. Essa foi a lógica. Produtos da Resolução 13, alíquota interestadual de 4%. Recolhe 8%. 14 ou 21, dependendo da alíquota do produto. Aqui eu estou falando de produtos com alíquota interestadual de 4% ou aqueles com conteúdo de importação superior a 40%. Ok? Interestaduais, 1,3%. Mas para onde? Para onde quiser. 1,3%. Aí lembrem-se, é 1,3% para Minas Gerais, mais o DIFAL para o estado de destino. O estado de Minas quer 1,3%. 1% mediante compromisso. O que é isso? O 1,3% pode virar 1%. O contribuinte já tem um e-commerce fora de Minas. Se ele me mostrar quanto que ele faturou, por exemplo, em 2019, vai começar um regime especial agora, 2020. Ele vai provar quanto que ele faturou lá em São Paulo. Se ele se comprometer a faturar aqui em Minas e a arrecadar o que ele arrecadou para São Paulo, mais 15% corrigido pelo IPCA, 1%. 10% mais Selic, 1%.
Então, ele já pode começar com 1% na operação interestadual. Não tem nessa apresentação, mas existe uma outra modalidade que é, ele pode ficar em Minas, usufruindo do 1 ou do 1,3 e permanecer nas operações destinadas a estados com alíquota de 7 no débito e crédito. Porque, dependendo do agregado da mercadoria, é melhor o débito e crédito. Se, por acaso, no resultado final, ele for credor no que diz respeito a essas operações, ele ainda pode abater, com este crédito, 30% do resultado do 1 ou do 1,3. Show. Pode para tudo? Não. Não pode para tudo. Não pode para materiais de limpeza, não pode para medicamento, não pode para produto alimentício. O resto todo pode. Todo o resto pode. E o outro é o corredor de importação, que eu já falei que é... Por que eu escolhi? Porque hoje é o maior número de regimes em vigor e o maior volume de pedidos pendentes de concessão. Dos 500 que tem lá para a gente concluir, metade é corredor de importação. A posição logística de Minas Gerais é privilegiadíssima. E nós pulamos na frente de Santa Catarina e do Espírito Santo, eu vou dizer para quê? Está acabando. Carregado. Na operação interestadual, na alíquota de 4, crédito presumido de 2,5. Na operação interna, crédito presumido de 4. Se a mercadoria tiver alíquota de 18, recolhe 14. Se tiver alíquota de 12, recolhe 8. Produto da lista CAMEX recolhe sempre 3, interna ou interestadual, porque destaca a alíquota normal do produto. Na interestadual, recolhe-se 1,5, destaca 4. Pode para tudo, exceto a lista negativa. Qualquer estabelecimento hoje que quiser vir para Minas Gerais importar mercadorias para comercializar, pode, exceto aquelas mercadorias daquela lista negativa. Recolhe 1,5 na interestadual, destaca 4. Na interna, dependendo da alíquota do produto, porque é crédito presumido de 4. Se a alíquota do produto for 25, o crédito presumido é de 5. É simples. Este deve ser o primeiro regime que vai ser automatizado. É o corredor de importação. Qual que é a novidade que eu comentei com vocês? Que a gente superou Santa Catarina e Espírito Santo. O próprio contribuinte pode ser o importador, ele pode estar dentro de um operador logístico. O operador logístico recebe o regime especial e os clientes aderem ao regime do operador. Trading Company também pode ter o regime especial. O que o Estado quer com isso? Facilitar a importação daquelas mercadorias que a gente não tem aqui, que as nossas indústrias precisam, porque são insumos importantes e Minas Gerais não oferece. Você pega uma cadeia plástica, produtos plásticos, resinas, polímeros, compostos, que só quem tem polo petroquímico tem. E os benefícios são enormes. Isso prejudica a atração de investimentos desse setor para Minas Gerais. Hoje, a nossa busca incessante é por cadeia de fornecedores, principalmente aquilo que a gente não tem, vidro. Só para encerrar minha fala. São Tomé das Letras tem montanhas de sílica, cujo impacto ambiental é horroroso. A sílica serve para fazer vidro.
Eu tenho dificuldade em atrair indústria de bebidas porque eu não tenho nem alumínio para fazer lata, nem vidro para fazer garrafa. Então, hoje, nós estamos lançando um programa, um tratamento já estamos idealizando, muito agressivo para transformar a sílica de São Tomé das Letras em vidro. E, para isso, precisa de benefício fiscal. Gente, não dá para falar num seminário sobre 47 segmentos beneficiados, né? Mas nós estamos lá, à disposição. Tem alguma dúvida? Querem saber? Tem benefício para setor tal? Mandem e-mail. Eu recebo uma centena por dia. Mandem a NBM e a descrição da mercadoria. Vanessa, existe benefício para mercadoria tal? Eu faço um resumo do que é um benefício, falo se precisa ou não de protocolo de intenções, digo se pode entrar direto com o pedido do regime especial no CIARE. Hoje é assim. Lei Complementar 160, Convênio 190. E o mais importante, a Assembleia Legislativa de Minas aprovou no final do ano passado uma lei, já está na 6763, artigo 225B. A Fazenda tem 180 dias para decidir acerca de um pedido de regime especial. Não pode demorar mais do que 180 dias. E hoje nós somos obrigados. Não que nós não quiséssemos, porque dos princípios da administração pública, transparência, publicidade, mas, enfim, hoje, todos os contribuintes estão sendo comunicados por DTE, é assim que chama, né? DTE é o comunicado eletrônico. Estão sendo comunicados. Se o contribuinte é de uma CNAE, indústria alimentícia, ele recebe pelo DTE a lista das NBMs que são beneficiadas. Ah, mas eu estou lá em Uberlândia, eu preciso saber qual que é meu benefício. Vá na delegacia fiscal, que as delegacias fiscais hoje estão obrigadas, estão já cientes de quais benefícios que estão em vigor. Eu espero que eu tenha colaborado. Muito obrigada.